Fala pessoal, hoje no nosso segundo X do xadrez vamos falar dos conjuntos de peças. Mas antes, editor, solta a vinheta. Pessoal, antes de começarmos, peço o seu like e a sua inscrição no nosso canal para nos ajudar com a relevância e a produção dos vídeos. Se já é um inscrito, lembre-se de ativar o sino para receber as notificações. Vamos lá! No xadrez, cada jogador conta com um conjunto idêntico de peças, diferentes pela cor, sendo um conjunto de peças claras e outro de peças escuras. Assim como falamos no vídeo anterior sobre o tabuleiro, as cores das peças eram originalmente brancas e pretas, mas foram sendo alteradas ao longo do tempo, e hoje em dia as cores mais comuns para as peças são o marrom e o amarelo. Por convenção, as peças mais claras seguem sendo denominadas brancas, enquanto que as peças mais escuras são denominadas de negras ou pretas. Cada jogador recebe um conjunto de peças que conta com um rei, uma dama, 2 bispos, 2 cavalos, 2 torres e 8 peões. Quanto à colocação das peças no tabuleiro no início do jogo, é seguido o seguinte padrão. As peças brancas são sempre posicionadas nas linhas 1 e 2, enquanto que as negras ficam nas linhas 7 e 8. Os peões são posicionados nas linhas 2 e 7. As demais peças são colocadas nas linhas 1 e 8, seguindo dessa forma. As torres ficam nas pontas, nas colunas A e H. Ao lado das torres ficam os cavalos, nas colunas B e G. Depois, nas colunas C e F, são posicionados os bispos. Nesse momento, costuma surgir uma dúvida comum. Em qual casa colocar a dama e em qual o rei? Para isso, usamos a regra de que a dama branca vai na casa branca e que a dama negra vai na casa negra. A casa restante é onde posicionamos os reis. A FIDE, que é a Federação Internacional do Xadrez e está para o mais nobre esporte da mente, quanto a FIFA está para o esporte bretão, falaremos da FIDE em um futuro vídeo, orienta que as peças devem ser de plástico ou madeira e devem seguir o modelo Stolton, permitindo que jogadores de diferentes origens possam se concentrar no jogo em si sem ter problemas com a identificação das peças. E o que seria esse modelo Stolton? Bem, vamos voltar um pouco no tempo. Retratos da história. O modelo Stolton é um modelo de peças criado em 1849 por 2 britânicos, o designer Nathaniel Cook e o artesão John Jack of London. Cook era um dos editores do The Illustrated London News, o jornal onde o célebre enxadrista britânico e considerado campeão mundial não oficial entre 1843 e 1851, Howard Stolton, escrevia uma coluna regular sobre xadrez. Cook solicitou a Stolton que recomendasse o seu estilo de peças de xadrez. Stolton escreveu uma coluna elogiando as peças e o padrão tornou-se famoso em todo o mundo e conhecido pelo nome do seu divulgador, sendo adotado em 1924 pela FIDE como modelo oficial de peças de xadrez. O padrão Stolton foi feito para ser seguido sem maiores preocupações de reprodução exata. Essa foi uma inovação, pois os padrões de peças de xadrez existentes anteriormente tinham peças muito detalhadas. As peças foram desenhadas para facilitar o reconhecimento e a fabricação. No modelo Stolton, os peões devem ser mais baixos do que as demais peças e ter um desenho simples e aproximadamente cônico, com um terminador aproximadamente esférico que facilite o manuseio no topo. As torres devem representar uma torre de castelo. Tradicionalmente são mais altas do que os peões e mais baixas do que os cavalos. Os cavalos devem representar uma cabeça de cavalo. Tradicionalmente são mais altos do que as torres e mais baixos do que os bispos. Já os bispos apresentam um corte na parte mais alta da peça, lembrando a mitra, que é esse chapéu utilizado pelos bispos da Igreja Católica. Olha as coisas fazendo sentido. Tradicionalmente são também mais altos do que os cavalos e mais baixos do que as damas. As damas devem ser as peças mais altas depois dos reis e ter no topo algum tipo de terminador de orientação horizontal e simetria radial, lembrando uma coroa feminina. Sim, como uma rainha. Mas vamos já deixar claro aqui que chamamos a peça de dama e não de rainha. Veremos o porquê quando falarmos exclusivamente desta peça. Os reis devem ser as peças mais altas e ter algum tipo de terminador vertical,
geralmente uma cruz, mas também pode ser uma flor de lis, gota invertida ou cúpula de bulbo em seus topos. Esse conjunto está disposto em ordem crescente de altura, evidenciando a sequência correta de tamanho. Entre os modelos decorativos, destacamos aqui o modelo de peças de Lewis, que é um conjunto de 93 peças de xadrez medieval que foi encontrado na ilha de Lewis, na Escócia. Presume-se que sejam de origem escandinava e que tenham sido feitas entre os anos 1150 e 1175. As estatuetas são esculpidas minuciosamente, com expressões de espanto nas pequenas faces. 82 das peças encontram-se no Museu Britânico em Londres, e as 11 restantes estão no Museu Real da Escócia, em Edimburgo. A grande maioria das peças de xadrez de Lewis foi talhada a partir de marfim de morsa, mas pelo menos 3 são feitas de dente de baleia. A altura das peças figurativas varia de 7 a 10 cm, e a dos peões de 4 a 6 cm aproximadamente. Esse modelo de peças aparece em uma das cenas do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, de 2001. Vou deixar na descrição abaixo um vídeo do The British Museum, no qual o curador Irving Finkel fala um pouco mais sobre as peças de Lewis. Deixo aqui o meu agradecimento à minha professora e amiga, Dona Glenn, que contribuiu com esse vídeo. Esse é mais um X do Xadrez. Gostou? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Peço também que você deixe abaixo o seu comentário com sugestões e feedback. E você já viu o nosso vídeo sobre o tabuleiro de xadrez? Então clique nesse card aqui e dê uma conferida. Tchau!